Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. E olha, nós falamos sobre essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que a gente volta a esse tema agora, porque o presidente Jair Bolsonaro estava acompanhando aqui o programa e ele conversou hoje à tarde com o ministro Ricardo Lewandowski. Tem mais detalhes sobre essa decisão. Está ao vivo com a gente agora. Presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, bem-vindo aqui ao programa. Boa noite, presidente. O que é que foi decidido pelo ministro? Boa noite. Nós tomamos todas as providências agora à tarde para esclarecer a verdade. Tendo em vista aí essas pessoas algumas pessoas, né, que não têm responsabilidade sobre o que está acontecendo e ficaram distribuindo fake news pela mídia. Bem, vamos lá. Nos primeiros minutos de hoje, nós peticionamos o ministro Ricardo Lewandowski para que ele apurasse a aplicação de vacinas para crianças abaixo de 11 anos de idade até dezembro do ano passado. Ou seja, até dezembro do ano passado, crianças entre 0 e 4 anos que receberam a vacina foram 2.400 crianças. As mais variadas marcas, e não tinha qualquer autorização legal para isso. Também, de 5 a 11 anos, até dezembro do ano passado, foram mais de 18 mil crianças que receberam as vacinas das mais diferentes marcas. Ou seja, com dose, inclusive, de adulto. Então, até dezembro do ano passado, mais de 20 mil crianças de 0 a 11 anos foram vacinadas no Brasil. Em São Paulo tem um efetivo muito grande dessas crianças. Então, o senhor Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal, já cobrou informações dos governadores de estado, dos 27 governadores de estado. Então, isso aí é uma questão. A outra questão que está dando uma controvérsia aí, em parte da mídia brasileira. A decisão do senhor Ricardo Lewandowski, eu conversei com ele agora há pouco, é no seguinte sentido, que a vacina para crianças entre 5 e 11 anos não é obrigatória. E nenhum governador ou prefeito poderá multar os pais que, porventura, não queiram tomar vacina ou constranger os pais ou os próprios alunos com quaisquer outras medidas, como, por exemplo, querer impedir de se matricular. Então, esta é a verdade que a gente está restabelecendo nesse momento. Presidente, Ricardo Salles também participa aqui do programa de hoje. Sua pergunta, Salles, ao presidente. Presidente, boa tarde. O senhor tem sido um grande defensor da aplicação da liberdade individual dos pais em escolher a vacina para os filhos, determinar se vai vacinar ou não, e tem feito isso com muita propriedade. Esta intervenção junto ao ministro Ricardo Lewandowski, ela se deu através da sua atuação ou da Advocacia Geral da União? A ação foi via Advocacia Geral da União. É o nosso ministro Bruno Bianco. E depois, quando começaram as notícias de que a vacina seria obrigatória, iriam multar os pais, eu entrei em contato, liguei pessoalmente ao ministro Ricardo Lewandowski e fui buscar o esclarecimento sobre isso daí. E ele esclareceu que a vacina, conforme despacho dele mesmo, de 25 de dezembro, se eu não me engano, é não obrigatória para as crianças, e agora ele confirma que foi uma resposta a uma ação da Rede Sustentabilidade, um partido político, dizendo que nenhum prefeito ou governador pode aplicar qualquer multa ou outras sanções em pais que, porventura, não queiram vacinar seus filhos entre 5 e 11 anos de idade. Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza. Presidente, boa noite. Então, só para nós deixarmos bem claro, né, nós estamos aqui em estado de choque, perplexidade, com essa informação divulgada de que o ministro Ricardo Lewandowski estaria executando uma decisão que deixaria os pais passíveis de punição se não vacinassem seus filhos. Então, o senhor está nos trazendo a informação de que isso não procede, não é esta a decisão do ministro Lewandowski. É isso, presidente? Não procede. Na conversa que eu tive com ele, deixou bem claro que não há intenção por parte dele que essa autorização fosse dada a prefeitos e governadores buscar os pais para aplicar sanções, seja elas quais forem. Então, esse é o entendimento dele,
e foi uma conversa bastante tranquila, esclarecedora. Ele até se mostrou satisfeito, porque ele estava em viagem, né? E já começou a receber informações dessa multagem em crianças, que não era a intenção dele, e, segundo ele disse, não é isso que está explicitado em seu despacho. Ele fala para o cumprimento de dispositivo do ECA, e nesse dispositivo não dá para levar para esse lado de obrigatoriedade da vacina, obviamente, né? Porque, afinal de contas, ele decidiu contra isso agora, em dezembro do ano passado, bem pouco qualquer outra sanção contra os pais desses menores. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. Boa noite. Salve. Muito boa noite, Vitor. Boa noite, colegas aqui de bancada. Boa noite, presidente Jair Bolsonaro. Presidente, o governo não pensa em definir de uma vez por todas, assim, uma orientação prática do governo federal, se os pais devem vacinar os filhos ou não, ou a posição é esta, quer dizer, o pai vacina se entender que deve o filho? Qual é o oficial do governo? Olha, nós fizemos uma consulta pública, que terminou no início de janeiro. Teve uma decisão, um despacho por parte do ministro Marcelo Queiroga, e esse despacho foi acolhido pelo ministro Ricardo Lewandowski, onde a vacina a ser aplicada é a Pfizer, porque quem está garantido isso é a Anvisa. A Anvisa é a grande responsável por tudo isso que está acontecendo. Nós apenas seguimos aqui o despachado pela Anvisa. E nós conseguimos também, nesse despacho do Queiroga, acolhido pelo ministro Ricardo Lewandowski, que uma série de observações, uma série de informações deveriam ser prestadas aos pais por ocasião da aplicação da vacina. Inclusive, muita coisa nossa copiada da própria Anvisa. A gente fica surpreso, tendo em vista, isso está previsto numa nota técnica da Anvisa de dezembro do ano passado, dizendo que se as crianças sentirem falta de ar, palpitação ou dores no peito, deve imediatamente procurar o médico. E também, bem claro essa nota nossa, né, que copia aí documentos da própria Pfizer, que eles não se responsabilizam por qualquer efeito colateral. Ou seja, o governo federal está tranquilo no tocante a isso, porque nós conseguimos a não obrigatoriedade, bem como, por ocasião da aplicação da vacina, os pais devem ser orientados dos possíveis efeitos colaterais, entre eles, uma coisa bastante grave. Eu não sou médico, mas sou pai, tá? Crianças de 5 a 11 anos, se porventura sentir, repito, falta de ar, palpitação, dor no peito, procurar um médico imediatamente. Repito, a Pfizer não se responsabiliza por qualquer efeito colateral. Daí algumas perguntas: como é que o governo comprou a vacina? Tem uma lei federal do ano passado, onde essa lei, votada pelo Parlamento brasileiro, eximia de culpa a Pfizer e, na verdade, a responsabilidade passou a ser integralmente nossa. A Anvisa, então, repito, resolveu assinar embaixo dessa orientação, e nós seguimos aqui a orientação da Anvisa e o despacho do ministro Ricardo Lewandowski. No meu entender, isso é o suficiente. A minha posição pessoal, eu acho que todo mundo já sabe, nós aqui não somos contra vacinas. Eu, por exemplo, já tomei mais de uma dezena de vacinas na minha vida, meus filhos também, e essa vacina aqui, ela é ainda experimental. Todos sabem que o ano passado, o ano retrasado, não tivemos problemas com crianças em UTI em nenhum hospital do Brasil, muito pelo contrário. As UTIs infantis foram, muitas delas, transformadas em UTIs para adultos, porque não tinha a presença de criança em hospitais. Bem como no corrente ano, no final do ano passado, no corrente ano também, não tivemos informações de crianças, né, necessitando de tratamento outro por causa de Covid. Mais uma pergunta, presidente, agora a Ana Paula Henkel.
Boa noite, presidente. Saiu hoje na imprensa também que o TSE estuda aí a exigir o passaporte da vacinação para as eleições, né, para a votação para as eleições esse ano. O senhor tem mais informações sobre isso? Eu tenho informação, Ana Paula, da imprensa escrita, né, de blogs, chegou ao meu conhecimento. Agora, eu desconheço que o TSE esteja realmente trabalhando nessa linha. Acredito que uma proposta nesse sentido seria simplesmente uma interferência direta no sistema eleitoral. Não podemos admitir isso. Muito pelo contrário, a própria legislação sempre fala em amplo direito de todos votarem, inclusive até quem está preso provisoriamente, né, se eu não me engano, isso diz a legislação, pode ter o direito de exercer o seu voto. Então, acho que isso aí, seria uma interferência. Eu não quero acreditar que o TSE tome uma decisão nesse sentido. Então, eu só quero me posicionar se porventura essa informação, né, esse informe se transformar em informação. Ricardo Salles, mais uma pergunta, Salles. Presidente, essa decisão do ministro Lewandowski tinha sido informada como algo oficiado aos ministérios públicos, tanto federal, imagino que estaduais também. Ao interpretar essa decisão que ele tomou, imagino que, claro que não pelo senhor, mas pela Advocacia Geral da União, isso deve ter sido feito em sede de embargos de declaração e, portanto, o ministro documentará, né, se é que isso é necessário, pelo teor da decisão que nós não conhecemos, o conteúdo escrito, para que nenhuma autoridade de Ministério Público federal ou estaduais avancem nesse sentido, ou seja, de constranger, de processar pais para que deem cumprimento a essa pseudo-obrigação de vacinar seus filhos, né? Acho que essa é uma medida que é importante a AGU ter adotado, creio eu, através de embargos de declaração. Olha, a decisão do ministro Ricardo Lewandowski para os 27 MPs do Brasil foi para que eles informassem, né? Para que eles observem o direito das crianças. E agora eu já vejo aqui uma decisão aqui seria do MP do Ceará, na contramão do decidido por Ricardo Lewandowski. Se bem que isso aqui está assinado na data de ontem, dizendo que a vacinação para crianças contra a Covid-19 é obrigatória. Então já começa muita coisa aí, não está batendo pelo Brasil, está havendo um desencontro, e essa adesão do ministro Ricardo Lewandowski para que o MP observe não só a Constituição, bem como a legislação, em especial o ECA, é nesse sentido. Se o direito das crianças está sendo observado, de acordo com o próprio despacho dele, no caso das crianças 5 e 11 anos, que não são obrigatórias, a vacina não deve ser obrigatória para elas. Quem decide a vacinação nessa faixa etária são os pais ou responsáveis. Exatamente isso, presidente, porque ao dizer que deve-se observar a Constituição e o ECA, isso dá realmente margem à interpretação para que, não sei, eu não li essa do Ceará que o senhor se refere, mas isso dá margem para quê? Para que o intérprete, aquele que está aplicando lá na frente, diga, bom, então, na minha interpretação, ao obedecer ECA e Constituição, uma coisa é garantir que a criança tenha o acesso à vacina, em querendo os pais. Isso é uma decisão correta. Agora, ao interpretar o ECA nesse sentido, dizer assim, é direito da criança ser vacinado, portanto passa a ser obrigação dos pais. Isso é inadmissível, né? Quer dizer, isso é ferir completamente o pátrio poder. O filho passa a pertencer ao Estado, não tem cabimento. Quero crer que a decisão do ministro Lewandowski foi nessa linha. Ô, Ricardo, você sabe que o que eu falo, né? Há uma distorção enorme por parte de grande parte da grande mídia. Então, a vacinação, nós não somos contrários a ela. Se eu fosse, não teria comprado vacinas. O Brasil é um dos países que mais vacinou no mundo em menor tempo. Nós compramos mais de 400 milhões de doses e chegaram no Brasil. Eu acredito que aqui no Brasil, todas as pessoas que resolveram se vacinar conseguiram a vacina. Isso, obviamente, faz parte do nosso trabalho aqui
Nós não negamos a vacina a ninguém, não somos negacionistas. E as pessoas maiores de idade não são obrigadas a tomar a vacina também. Lamentavelmente, alguns governadores e prefeitos constrangem, né, intimidam essas pessoas a tomar vacina em certos estados, em alguns municípios. O cidadão não pode frequentar um hotel, entrar no restaurante. Essas medidas não deveriam existir. Eu acredito que, mais cedo ou mais tarde, essas questões vão bater no Supremo Tribunal Federal também. A decisão do Ricardo Lewandowski, no meu entender, foi correta, tá? Nada a acrescentar ou modificar. E acredito também, quando outros países, como o Reino Unido, a Espanha, já sinalizam claramente que não mais exigirão passaporte vacinal, vão voltar à normalidade, né? Tirando aí aquele carimbo da pandemia em seus respectivos países. Isso vai contaminar positivamente o mundo todo. Devemos voltar à normalidade o mais rapidamente possível. Hoje, já em pessoas importantes no Brasil, concordam no que eu falava a questão de 1 ano e meio atrás, que deveríamos aprender a conviver com o vírus. Ele não vai embora. Ninguém está desdenhando a morte, a dor daquelas pessoas que perderam seus entes queridos. Então, nós temos, sim, no momento, um misto aqui de reflexos positivos no tocante à vacinação, também a questão da imunidade de rebanho e também pelo fato de que a cepa inicial deixou de circular pelo Brasil. Estamos numa outra cepa, né, diferente, com os efeitos bastante atenuados, que alguns dizem, não sei o que estou dizendo, serve até como um vírus vacinal, ou seja, seria a finalização do fim da pandemia. Agora, a vacinação, o que é difícil a gente entender é a sanha de alguns governadores, como bem demonstrei para você aqui agora, mais de 20 mil crianças de 0 a 11 anos foram vacinadas no Brasil até o final do ano passado. Isso não pode acontecer. Não pode o governador ir aplicando vacina aí à torta e à direita. Tem que ter responsabilidade tocante a isso. E, afinal de contas, essas vacinas aplicadas no ano passado nessa garotada é vacina para adulto. Obviamente, se a gente ainda desconhece, como a própria Pfizer diz em seus relatórios, desconhece os efeitos colaterais, e diz mais, os efeitos colaterais serão conhecidos ao longo de 22, 23, 24 e 25. Ou seja, tem muita coisa que nós não sabemos sobre a vacina. E nós estamos mexendo com vidas humanas. Toda vida tem o seu valor. Mais ainda, com toda certeza, a vida de crianças. Porque diz aí a norma legal, né, a norma natural da vida, que essas crianças têm um mundo pela frente, né? Muitos de nós já estamos aí chegando aí num outro patamar. Mas das crianças, até porque a responsabilidade do que acontece com elas, em primeiro lugar, é nossa. E temos que ser responsáveis tocando a então, eu repito, ninguém é contra a vacina, o governo federal comprou vacina para todos aqueles que, porventura, quisessem se vacinar. Em nenhum momento eu falei de obrigatoriedade da vacina, obrigatoriedade de cartão vacinal, muito pelo contrário, eu sempre defendi a liberdade de todos. Que aquela maioria hoje que tomou a vacina, né, se parte deles acham que quem não tomou devia tomar, lá na frente podemos ter um outro momento onde você que hoje faz parte dessa maioria, né, você seja a minoria. E daí você vai se sentir constrangido na frente, alguém te obrigar a fazer alguma coisa. A liberdade, acima de tudo, ela é mais valiosa que a nossa própria vida. É isso que nós sempre defendemos. Liberdade. Quem quer tomar vacina, toma. Quem não quiser, não toma. E a questão dos filhos. Os primeiros responsáveis não são conselhos tutelares, não é ninguém do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo. São os pais. E quando se trata dessas questões, o Estado tem que se afastar dela o máximo possível. E não vivemos um momento de doenças em crianças que estariam sendo internadas, que estariam sendo aí entubadas ou até perdendo a vida, que justificasse essa forma de vacinar as crianças,
com vacinas que, inclusive, não recomendadas, não aprovadas por ninguém. E fica realmente também constrangedor para todos nós, como alguns órgãos de imprensa e alguns blogueiros, né, alguns aí parlamentares até de esquerda, mal tem uma notícia dada pelo Supremo Tribunal Federal, que foi uma decisão de 2 ações, já ir pregando que que os pais das crianças poderão ser multados ou penalizados caso não vacinem seus filhos com essa idade. E o senhor, presidente, o senhor ainda pretende tomar vacina ou não? Olha só, olha que coisa esquisita, né? É quase unanimidade. Quem contraiu o vírus tem mais imunidade, mais anticorpos, né, do que quem tomou a vacina. Então, para que eu vou tomar a vacina se eu já tive a Covid há um tempo que me mantém imune até hoje? Tanto é verdade que eu ando no meio do povo e nunca mais tive nenhum problema, né? E a melhor vacina que tem, logicamente, para alguns pode não resistir a ela, né, é a própria contaminação. Já que eu fui contaminado, eu estou dispensado por muitos médicos, por muitos cientistas, muitos infectologistas que eu tenho acompanhado, de que é dispensável a vacina para quem já contraiu o vírus. Perfeito. Presidente, está na sua mesa aí a decisão de assinar o orçamento da União para esse ano, né? Um grande debate é esse aí dos reajustes dos servidores públicos, mas não é o único. Como é que o senhor está encaminhando esta sanção, presidente? O orçamento é um calhamaço de papel, né, desse tamanho mais ou menos. A confiança minha é total nos assessores. Tem a questão do fundão. Olha só, se eu vetar o fundão, ele aumenta de valor. Tá? Então, está sendo discutido essa questão para ninguém querer me massacrar nessa questão do fundão. Lá atrás eu vetei o fundão, o Congresso derrubou o veto. Isso aí faz parte aqui do jogo democrático. A questão de servidores, está reservado, sim, uma parcela em torno de 1 bilhão e 800 milhões para reajuste de servidores. Você pode ver, a nossa folha é superior a 300 bilhões. Então, você pega 2 bilhões, é menos de 1%. Se for para diluir esse montante para todos, dá menos de 1% o valor. Há uma grita de maneira geral, porque a intenção inicial foi essa, sim, não vou negar, reservar algum reajuste para os policiais federais, policiais rodoviários federais e o pessoal, o DPEM, Departamento Penitenciário. Então, isso está suspenso. Estamos aguardando o desenlace das ações, ou seja, a gente pode aí fazer justiça com 3 categorias, não vai fazer justiça com as demais, sei disso, mas fica aquela velha pergunta a todos, né? Vamos salvar 3 categorias ou vai todo mundo aí sofrer no corrente ano? O tempo vai dizer como a gente vai decidir aqui. O que eu não quero que a gente passe por cometer injustiça perante o servidor público. Reconhecemos o trabalho do servidor, reconhecemos a defasagem, a inflação que acabou agora, no ano passado, 10% foi pesada, tá? Mas foi um preço muito alto para nós a questão da pandemia. Só em 2020 tivemos gasto extra de 700 bilhões de reais. Então, é um peso muito forte para todos nós. Reconheço o trabalho dos servidores, que eles merecem um reajuste, não tem folga no orçamento para o corrente ano. Conversei com o pessoal sobre o orçamento para o ano que vem, eu sei que está bastante longe ainda, né? Mas por ocasião da feitura do mesmo, obviamente que os servidores serão contemplados com reajuste salarial merecido. A gente espera também no corrente ano, a economia aqui se comportou muito bem no ano passado, só terminamos 2021 com um saldo positivo de mais de 3 milhões de carteiras assinadas. Tá? A parte informal ainda está reagindo, não chegou à sua plenitude de antes da pandemia, e os servidores ficaram congelados o tempo todo. Lamento, não tínhamos outra alternativa. Até digo para vocês, logo no início de 2020, tá? A ideia do presidente da Câmara, que daquela época, era um corte linear de 25% no salário de todos os servidores, quer sejam federais, estaduais ou municipais.
nós fomos no outro lado, que seria menos danoso para o servidor, e ele poderia segurar essa questão que foi o congelamento. Se você botar na balança agora, pegar a inflação de 20 e 21, tá? Dá bem menos do que o possível corte de 25%. Então, nós optamos, fomos vitoriosos no tocante a essa possibilidade, porque tínhamos uma conta altíssima para pagar por ocasião da pandemia, porque a economia também começou a sofrer, porque aquela velha história, fica em casa que a economia te vê depois. Isso foi quase uma unanimidade no Brasil. Eu fui contra isso, eu sempre disse que devíamos combater o vírus e o desemprego, fui vencido. No início, logo dessa luta aqui, a decisão para conduzir os destinos da pandemia, né, coube a governadores e prefeitos, e para nós, basicamente, foi repassar recursos, né, meios, atender situações extraordinárias, como envio de oxigênio para Manaus, a locomoção de pessoas, né, que estavam em excesso em hospitais de um local do Brasil para levar para outro. Fizemos essa parte, né? Acredito que fizemos muito bem feita essa parte. As políticas adotadas por quase todos os governadores, né? E por tabela os prefeitos que não tomaram medidas, mas foram obrigados a cumprir as medidas do respectivo prefeito, de lockdown, de toque de recolher, de trancar tudo, abalou a nossa economia. E a própria OMS desconsiderou, não achou salutar a prática do fechar tudo. Até mesmo, você pegar o estado de São Paulo, um dos estados que mais fechou no Brasil, que mais dano causou aí ao trabalhador, é um dos estados que mais vidas se perderam, levando-se em conta, mais vidas se perderam por 100 mil habitantes. Então, essa é uma realidade. Terminamos, se me permite continuar aqui, 2021, eu lá em São Francisco do Sul, trabalhando, porque quando você fala em sancionar um projeto, não é chegar aqui, você dá uma canetada. Um deputado, senador, pode votar sim ou não, o que ele bem entender. Agora, eu não posso sancionar ou vetar o que eu bem entender. Eu tenho o artigo 85 da Constituição, que eu posso estar em curso em crime de responsabilidade de acordo com a ação da minha caneta aqui. Nós aqui sancionamos, então, a questão da isenção de IPI para taxistas por mais 5 anos, além da mesma isenção para deficientes. Incluímos também nesse rol dos deficientes as pessoas com deficiências auditivas. Uma outra sanção difícil também foi a questão da desoneração da folha, onde atingiu 17 setores, entre eles da construção civil, ou das comunicações, entre tantos outros, entre outras medidas também. A questão de quase uma anistia, não chegou a ser uma anistia, mas chegou próximo disso. A garotada aí do FIES, tínhamos 1.070.000 jovens inadimplentes desde 2017, com uma dívidas médias superiores a R$40 mil, que foram prejudicados pela pandemia também, pela não geração de empregos, em especial em 2020, onde terminamos no 0 a 0, e tinham dificuldade, e continuam tendo dificuldade para pagar essa dívida que aumenta dia a dia. Então, nós aqui em acerto com a economia, o ministro da Educação, foi anistiado todas as multas por parte dessa garotada, e assim mesmo, né, nós ainda perdoamos 92% dessa dívida. E esse 8% que restou, uma parcela pequena, pode inclusive ser parcelada. Os demais inadimplentes, a anistia chegou na casa dos 86%. Então, muitas medidas adotadas pelo governo. Tivemos também problemas seríssimos aí no sul da Bahia, norte de Minas Gerais e alguns estados com chuvas torrenciais. Prestamos socorro com o ministro João Roma, com o Queiroga, com tantos outros que foram lá para o sul da Bahia atender, juntamente com o Rogério Marinho, atendendo essas pessoas. Abrimos crédito especial de 700 milhões para o ministro João Roma atender essas populações com coisas básicas, como cestas, por exemplo, bem como 200 milhões para obras e infraestrutura. Estamos agora, conversei hoje com o Paulo Guedes, liberar também recursos, não só para
mais recursos extras para infraestrutura, bem como para o ministro João Roma, bem como para a questão da seca no Brasil. Terrível a seca no Paraná e o sul do nosso país, tá? Bem como as chuvas em Minas Gerais afetaram a questão da agricultura. Então, muita coisa aconteceu. O Brasil é um país enorme. Infelizmente, temos problemas pontuais, né, ou regionais, e vamos buscando cada vez mais minorar o sofrimento da população com ações feitas por nós. Guilherme Fiuza. Presidente, eu tenho conhecimento de algumas dezenas de famílias que perderam pessoas após se vacinarem. A maioria jovens e saudáveis. Eu tenho toda a relação, né, dos eventos, quantos dias após a vacina, alguns imediatamente após a vacina passaram a sofrer determinadas reações. A maior parte é infarto e acidente vascular cerebral. E essas famílias, eu tenho os nomes todos aqui, elas fizeram registros, né, na Vigimed, na Anvisa. E eu sei que nenhuma delas tem resposta do poder público e alguns desses casos já transcorreram alguns meses, né? O senhor acha que o Ministério da Saúde poderia, de alguma maneira, colaborar com a agência? Eu sei que a agência é autônoma, mas tendo em vista que estas famílias sem resposta, elas ficam não só sem saber a possível causa ou não, né, da vacina na morte de seus entes queridos, como para o restante da população, a investigação dessa causa, como são vacinas em desenvolvimento, é fundamental para nós chegarmos a saber qual é exatamente o nível de risco, né? Essa situação, o senhor acha que o Ministério da Saúde poderia atuar, presidente? Você começou dizendo, Fiuza, que a Anvisa é uma agência independente. Eu indiquei o presidente da Anvisa. Depois teve um problema e, lamentavelmente, né, eu não tenho comunicação com ele. A saúde mantém comunicação com ele. O acompanhamento a farmacovigilância é uma obrigação da Anvisa. Eles têm que responder por isso daí. Né? E, pelo que eu sei, a Anvisa, no momento, não nos deu satisfação no tocante a isso. Você pode ver a própria saúde, né, quando eu falei para você, que recebe informações de mais de 22 mil crianças de 0 a 11 anos que foram vacinadas com vacinas não recomendadas pela própria Anvisa. Eles deveriam ser o primeiro a dar o sinal de alerta nessa questão. Eu estou aqui com o Bruno Bianco do meu lado. Parece que você questionou também a Anvisa na ação dessa madrugada. Vem cá. Deixa aqui o nosso advogado-geral da União, vai falar um pouco sobre isso, Fiuza. Abaixa mais um pouquinho, abaixa aí. Bom, boa noite a todos, boa tarde a todos. Nós entramos, então, de fato, com essa petição na DPF 754 por conta de uma notícia que nos causou bastante estranheza, que é o fato de que as informações relevantes quanto a essas crianças também não eram reconhecidas. Então, nós temos aí informações no Ministério da Saúde quanto a aplicações indevidas, o presidente muito bem disse, especialmente em relação a marcas não aprovadas pela Anvisa e também idades não contempladas neste plano aprovado no início de janeiro, mas também queremos que o Supremo Tribunal Federal pense, e assim já foi determinado pelo ministro, que os governadores, secretários de Estado e também os municípios nos informem exatamente se está havendo um acompanhamento das consequências eventuais dessa aplicação indevida. Me fazendo mais claro, o que houve com essas crianças, se houve um acompanhamento, se teve alguma internação, se houve efeitos adversos, tudo isso buscando as respostas que o presidente sempre quis que tivéssemos, né? Que nos frustra que não temos. E a Anvisa também tem essa obrigação. Então, o Ministério da Saúde, Anvisa e estados e municípios juntos fazendo a farmacovigilância. É isso, né, presidente? Fiuza, só para deixar claro aqui, a Anvisa não tem obrigação de fazer a farmacovigilância numa vacina que ela não autorizou para aquela faixa etária. Então, a Anvisa não tem nada a ver com isso. A Anvisa, eu não posso garantir, deve estar fazendo a farmacovigilância das vacinas aplicadas de maneira geral, aqui autorizada por ela, bem como a partir de agora, né,
também a farmacovigilância na garotada de 5 a 11 anos de idade. Presidente, peço licença mais uma vez, a gente precisa fazer mais um intervalo comercial. Na volta a gente retoma aqui a nossa entrevista, é uma parada bem rapidinha. Daqui a pouco a sequência da entrevista exclusiva aqui com o presidente Jair Bolsonaro em Os Pingos nos Is. Até já. Os Pingos nos Is. Se eu disser que existe um olhar que cuida das pessoas que você mais ama e que pode ver o passado com sabedoria, o presente com clareza e prever a evolução do futuro. E no fim do dia, tudo que você sonhou, construiu e lutou para conquistar estará protegido sob o olhar dele. E esse olhar onisciente e onipresente está sempre em tudo que importa para você. Você não gostaria de conhecê-lo? Quer ter acesso a todo o conteúdo da Jovem Pan em um só lugar? Panflix, o seu aplicativo multiplataforma da Jovem Pan. Sempre terão em mim e nesse programa um aliado de primeira hora. Você pode pausar, voltar e até acompanhar seus programas preferidos em uma tela reduzida. Já são mais de 1 milhão de downloads. Você não pode ficar de fora dessa, né? Baixe grátis na sua loja de aplicativos e assista à programação a hora que quiser, de qualquer lugar do mundo. Panflix, baixe já. De volta aqui para você, Os Pingos nos Is. Seguimos aqui na entrevista exclusiva com o presidente Jair Bolsonaro, ao vivo para você. Ricardo Salles faz mais uma pergunta. Presidente, no dia 22 de dezembro, um pouquinho antes do Natal, nós fomos comer pizza lá no Guarujá, né? O senhor, eu e o Pedro. E eu brinquei com o Pedro, e ontem eu brinquei novamente com o Pedro aqui no ar, ele foi entrevistado aqui no programa. Eu falei, Pedro, se o Braga Neto não topar, você topa ser candidato a vice-presidente? Ele deu risada, mas não desconversou. Então, estou só te dando essa informação aí para o senhor saber aí que já temos mais um bom candidato a vice aí. O Salles, não bota gasolina na fogueira não, Salles, porque, logicamente, ele tem um vice que não é do coração e da razão também, que a gente vai anunciar na hora certa. Anunciando agora, é só complicação, confusão, e aqueles que, porventura, acham que pode ser ele, né? Graças a Deus temos um leque bastante grande de pessoas interessadas em serviço, nós não podemos aqui queimar a largada. Eu posso adiantar uma possível senadora, já bem claro, para São Paulo. Se quiser, eu posso adiantar o nome dela aí. Quem é, presidente? A ministra Damares. Vai ser candidata aqui em São Paulo, ao Senado, é isso? Possível candidato ao Senado, não está batido o martelo, não. Até porque a palavra final, né? O convite foi feito. O Tarcísio gostou dessa possibilidade. Conversei com a Damares, ela ainda não se decidiu. Mas para quem estava interessado em ser vice, então já não dá mais tempo, é isso, presidente? Já está escolhido, o senhor não vai dar o nome agora, mas já está fechada a vaga, é isso? Na política, né? Tem um ditado do pessoal do interior, né, sobre aquele a velha política, né? Que o cara dava dentadura, dava isso, dava aquilo, e se dizia no interior, né? Ganha o voto quem paga a última pinga. Não é assim com a gente, mas as portas estão abertas para todos. Né? Eu, logicamente, me sinto muito honrado, pessoas do quilate aí, do Pedro da Caixa e tantos outros, que demonstram, né? Não falaram comigo diretamente sobre isso, mas demonstram a vontade de colaborar com o Brasil, integrando uma chapa ou fazendo parte da política brasileira. O próprio Ricardo Salles não vai responder, mas ele, no meu entender, tem tudo para disputar um cargo eletivo em São Paulo. Até o Senado, tá, Ricardo? Está aberta a porta aí. Né? O vice aí do Tarcísio, está aberta a porta aí, tá certo? Já que você jogou fogo em mim, vou jogar em você agora aí. Tá ok, então, tá ok. Graças a Deus, temos bons nomes em todo o Brasil para, se porventura, né, tudo indica, devo ser candidato, não bati o martelo também ainda, para a gente fazer uma boa chapa e dar esperança de dias melhores para todos o Brasil. E eu peço àqueles que me criticam sobre inflação, com razão, preço de combustível, esse problema está no mundo todo. O Brasil é um dos países que menos sofreu na tocante à economia, né? Diante do mundo todo. A gente lamenta as mortes, uma dúvida disso. Toda morte aí a gente sente muito, mas vivemos. Em 3 anos de governo, passei 2 aqui de guerra. O dia eu estava em reunião com o pessoal de Marinha, falei, 3 anos de mar, eu peguei 2 de mar revolto. A gente espera acalmar esse ano. Temos uma equipe bastante competente, interessada, que tem dado
sinais, mais do que claro, que este ano teremos aqui um ano com mais pessoas empregadas e com uma inflação bem menor do que foi do ano passado. Ana Paula Henkel, mais uma pergunta, Ana. Presidente, tudo indica aí que a CPI das fake news será retomada, né? Já há uma movimentação para que isso aconteça. O senhor acha que o foco será ali aí o cerceamento da sua liberdade de expressão, da sua comunicação direta com a sua base eleitoral, como aconteceu com o presidente Donald Trump aqui nos Estados Unidos, trancando aí, derrubando as redes sociais dele? O senhor acha que esse é um caminho que a oposição vai tentar esse ano, aí, olhando a eleição do final do ano? Duas coisas. Primeiro, fake news. Abriram processo contra mim no TSE, não acharam nada no tocante a fake news, acusaram o Luciano Hang de ter pago disparos de fora do Brasil, né, cada disparo 12 milhões de reais, não acharam nada, porque não falo pelo Hang, mas não tem. Ele não é uma pessoa de fazer isso, uma pessoa de caráter, jamais faria algo para ajudar quem quer que seja de forma ilegal. Da minha parte aqui, não é que não haja nada, não tem nada. Falam tanto em gabinete do ódio, me apresente uma matéria, me apresente uma matéria do gabinete do ódio, me apresente uma matéria que possa ter interferido nas eleições do ano passado. Eu pergunto para todo mundo sempre aqui, quando vem esse assunto à tona, pergunto a vocês aqui, todo mundo tem celular, obviamente. Alguém recebeu no seu celular, né, uma mensagem de procedência que não é daquele pessoal que está cadastrado contigo, que poderia interferir nas eleições? Ele falou, não recebi mensagem, e se tivesse recebido, não daria valor a ela, tendo em vista a origem não ser definida. O que eu poderia fazer de fake news contra o Haddad? Eu poderia falar, o Haddad é um cara honesto, né? O seu partido é um partido de honesto. Fake news. O partido do Haddad é contra o aborto. Seria fake news. O partido do Haddad é pró-armas. Seria fake news. Agora, quem falou o contrário disso, porventura falou a verdade. Agora, está na cara que o que querem fazer no Brasil é interferir diretamente nas eleições, derrubando páginas, cerceando a liberdade de expressão, quem está por lá de cá. Então, quem é contra o aborto, quem é contra as drogas, quem é pró-armas, quem é honesto, quem quer o Brasil aí com livre mercado, tá? Essas pessoas são perseguidas. E coisas absurdas, né? Eu vi uma menina de menor de idade, eu tinha 16, 17, ou talvez 18 anos, teve comigo há 2 semanas, falou que a página dela tinha sido derrubada. Por quê? Ela falou o seguinte, porque eu postei isso daqui, e mostrou uma imagem para mim. Ela falou, genocida não é quem compra a vacina, é quem rouba, né? É quem rouba dinheiro público. Nada mais além disso, derrubaram a página dela. Essas agências de fake news, todas elas são compradas, direcionadas, estamos resistindo. Agora, a gente espera que isso não prossiga. Essa CPI de fake news aí é o padrão aí da CPI da Covid, não tem o que apurar, ficam criando fatos, não se apura nada, porque não tem o que se apurar. Como eu disse para você, eu não posso apurar um crime se não tiver uma denúncia que um corpo desapareceu ou que apareceu um corpo. Eles não têm nada, absolutamente nada. E até mesmo para você falar certos nomes, né, você falar o novo remédio para combater a malária ou para combater piolho, você tem sua página derrubada, você é censurado, você é constrangido. Agora o Brasil não pode mergulhar nisso. Eu lamento muito, né, salvo as honrosas exceções, que a grande mídia trabalha ao lado dessas pessoas, né, que vem de um poder, basicamente essa ordem, de uma pessoa, de um poder, essa ordem, porque o preço lá na frente todos vão pagar. Eu vi hoje aqui, a minha televisão fica ligada aqui, sem som, obviamente, na Jovem Pan News, 5, 7 e meia, e de vez em quando eu dou uma olhada que está passando no rodapé. Eu não tenho preocupação, como você botou no rodapé, sobre quem o povo vai decidir votar por ocasião das eleições do corrente ano. Agora, nós queremos sim que tenhamos um processo eleitoral bastante isento, uma apuração auditável, e todos nós possamos, ao terminar as eleições de outubro desse ano, primeiro ou segundo turno, nós temos a certeza de que quem disputou a reeleição vai ser reeleito,
né? Ou quem disputou uma eleição simples vai ser eleito também e segue a normalidade. Eu acredito que dá tempo ainda de muita coisa ser esclarecida. Nós estamos fazendo a nossa parte, nós sempre defendemos a transparência. Me acusavam no passado de querer impor uma ditadura no Brasil, de dar golpe. Muito pelo contrário, da nossa parte não houve absolutamente nada. Da minha parte, né? Como ouvi aqui há poucos dias o ex-presidiário, né, o Lula, falando que vai controlar a mídia, vai fazer o controle social da mídia, vai democratizá-la. A gente sabe o que é isso aí. É retirar aqui da população a liberdade de expressão, a liberdade de opinião. É como estão tirando nós quando se fala em vacina. Você não pode, se você descobrir algo que possa realmente até mesmo melhorar a vacina, você não pode falar. Você é cerceado. Isso não é uma democracia. Eu acho que, com todo respeito a uma ou outra autoridade aqui de Brasília, essa autoridade já pulou o limite das 4 linhas da Constituição e a gente espera que se volte à normalidade. Cada vez mais, acredito que a população vai se conscientizando do que está acontecendo, ela vai sabendo quem realmente está do lado certo e quem a respeita e quem não a respeita. Agora, o que o povo quer ainda não foi deglutido, né? A questão das eleições. Todos sabem disso. O ministro Barroso, via portaria, convidou algumas instituições, entre elas as Forças Armadas, a participar das eleições. Todos sabem disso também, vazou a informação, não foi da nossa parte, que algumas vulnerabilidades foram detectadas por parte das pessoas das Forças Armadas que trabalham nessa área e questionaram, né, oficiaram o senhor ministro do TSE. E a gente estamos esperando há mais de 40 dias uma resposta, porque nós podemos estar errados também. Nada garante que só nós estamos certos, o outro lado pode estar certo. Mas até agora, das mais de quase 2 dezenas, ou aproximadamente 2 dezenas de vulnerabilidades, o TSE não respondeu ainda para as Forças Armadas. Afinal de contas, nós fomos convidados por eles, não nós que o procuramos. E eu tenho certeza que todos querem no Brasil, né? A não ser que exista alguém muito mal intencionado por aí, uma eleições aí limpa e que vença realmente quem o povo queira que vença. Ô, presidente, mas só completando a pergunta da Ana sobre as redes sociais, tem algum plano B, caso haja de fato esse avanço sobre os perfis do senhor? Olha, o plano B, né, a gente traça aqui várias alternativas, mas eu vou deixar para demonstrar mais tarde, no momento oportuno. Não quero viver ameaçando ninguém, não vou dizer que vou fazer isso, aquilo, certo ou errado, mas eu ainda acredito que, com a participação das Forças Armadas, entre outras instituições que foram convidadas também, nós vamos dissipar quaisquer dúvidas sobre o sistema eleitoral. Vocês têm noticiado também que foi dado um novo prazo para eu responder sobre aquele inquérito, né? Digo para vocês que aquele inquérito que eu mostrei naquela segunda live minha não é reservado, não é secreto, não é confidencial, é aberto. E ali, naquele inquérito, está bem claro ali, conforme o próprio TSE respondeu para a Polícia Federal, o inquérito que foi aberto por decisão da senhora ministra Rosa Weber, naquele momento, que existia coisa ali que, como foram apagados os logs, como as eleições de Aperibé, entre tantas outras coisas, como a confirmação que os hackers ficaram por 8 meses ali passeando dentro dos computadores do TSE, isso tudo é claro. Isso tudo é claro e não foi sequer uma conclusão da Polícia Federal. São informações, né, prestadas pelo próprio TSE. Então, isso ainda existe algum questionamento sobre isso, e acredito que, com essas várias instituições, entre elas Forças Armadas, o ministro do TSE, o senhor ministro Barroso, vai tomar uma providência para que não haja qualquer dúvida sobre o sistema eleitoral do correntino. Digo mais, ele pode até estar certo, apenas tem que
Não é ele, porque ele não é especialista nessa área, né? Nem eu sou. Os técnicos de lá, os técnicos de cá, das instituições convidadas, entre elas as Forças Armadas, cheguem num acordo. A gente parta para uma eleição tranquila, que vença aquilo que a população acha que deve ser presidente a partir de 23. Perfeito. Olha, presidente, as pesquisas eleitorais indicam que o senhor já está no segundo turno, né? Tendo como outro oponente Luiz Inácio Lula da Silva. Essas mesmas pesquisas indicam que o senhor não vai tão bem assim no Nordeste. Mas o senhor prepara aí uma viagem, disse ontem, né, à região. O que o senhor espera encontrar no Nordeste? Como o senhor vai reverter essa situação lá na região? Olha, tem inauguração de obras, tem outras visitas também, com classe empresarial. Devemos estar com o Exército Brasileiro mostrando para a população o trabalho que o Exército faz no tocante à água no Nordeste. Cavamos também poços artesianos. É muita coisa para mostrar. Agora, quando eu vou no Nordeste, eu sou muito bem tratado. Tá um calor humano que eu fico sem saber o que falar para aquele povo. Até porque isso tudo? Eles vão na cara da gente, vê o que está fazendo, e ninguém está enrolando ninguém. Tá? A questão de água, logicamente, é vital para o Nordeste. A questão do novo Auxílio Brasil, né, que substituiu o Bolsa Família, também ajuda em muito, uma parte considerável do nosso Nordeste. Você pode ver, a média do Bolsa Família era R$190, nós passamos para, no mínimo, R$400. Então, ninguém ganha abaixo de 400. Se ninguém ganha abaixo de 400, tem gente que ganha 800 por mês, até um pouco mais do que isso aí. É uma ajuda bem-vinda a essas pessoas mais humildes que tem no Brasil todo, não é apenas no Nordeste. Então, eles aprenderam, né, com a gente que pode confiar em políticos, sim, não todos, né? E nós não mentimos para eles, nós sempre levamos a verdade. Como eu falo para você, já falei no início do programa, reconheço a inflação de alimentos, reconheço a alta de combustível, falo de o porquê. Né? Fora do ar aqui, falar sobre uma proposta que poderemos enviar ao Congresso que mexe com combustível. Sim, existe a proposta, não quero entrar em detalhe, vai ser apresentada no início do ano, e nós procuramos aqui reduzir carga tributária, e muitas vezes é obrigado a encontrar uma fonte alternativa, você não pode apenas reduzir isso daí, e vamos fazendo o possível. Sempre quando eu falo em mais pobres, a questão do PIX, né, que foi aqui implementado pelo presidente do Banco Central, foi uma coisa fantástica. Eu não sei o valor exato, mas só o ano passado, os mais humildes, aqueles que mexiam com TED, etc., ao mexer com o PIX, deixaram de gastar com os bancos R$5 bilhões. Então, a questão de ajudar os mais humildes, temos ajudado. A questão da desburocratização. Olha a questão da carteira de habilitação. Dobramos o prazo de validade dela, passou de 5 para 10 anos. Lamentavelmente, o Estado de São Paulo, ano passado, aumentou em torno de 80% as taxas para tirar a carteira ou para renovar. E isso entrou em vigor, está em vigor. E ajuda bastante. A proposta inicial nossa era 65 anos, o Congresso achou que era 50. Já conversei com o ministro Tarcísio e vamos reapresentar um projeto para passar agora para 75 anos. Olha o que a gente faz, né? Quando você mexe numa licitação da rodovia Presidente Dutra, onde você vai reduzir 1/3 o valor do pedágio, tem 15 aproximadamente para automóvel, vai passar para 10 e pouco, 1/3. Tá? Bem, quando você vai zerar o imposto de moto, você ajuda muita gente. Olha o que fizemos no estado do Paraná, em pouco mais de 2.000 quilômetros de rodovias, acertar diretamente para o governador Ratinho Júnior, né? Também as rodovias lá, novas licitações, onde o pedágio vai cair em torno de 40%, zerando o pedágio de moto também. Isso ajuda a baratear o frete, ajuda a comida a chegar mais barata na mesa do brasileiro. Quando você ressuscita, né, o modal ferroviário, é a mesma coisa. Já acertei com o Tarcísio. Em março, vou fazer uma viagem de 3 dias, talvez 4, com ele, mais alguns convidados. Está convidado alguém da Jovem Pan, quiser participar conosco, de trem. Vamos ficar 3, 4 dias, porque está quase concluída a ferrovia Norte-Sul. São 4.100 quilômetros de ferrovia. Faltavam 1.500. A empresa resolveu reinvestir nesses 1.500, ou investir, depois que nós chegamos no governo. Nós facilitamos a vida de quem quer produzir, de quem quer investir
e nosso Brasil. Vão passar aí 3 dias, talvez 4, né, pegando um fim de semana de trem, passando em vários municípios. Ali, talvez, não sei, do Maranhão, Tocantins, Goiás ou São Paulo. Nós estamos demonstrando o que nós estamos fazendo. A BR do Mar também, voltando às ferrovias, né, são mais de 60 pedidos de autorizações para construir ferrovias pelo Brasil, por parte da iniciativa privada. Se eu não me engano, tem uns 20 processos, 20 desses contratos já assinados, que dependem de uma apreciação da nossa parte. Agora, nós facilitamos a vida de quem quer investir no Brasil. Então, muita coisa acontecendo. Eu ia falar agora a questão da BR do Mar, a navegação de cabotagem aqui interna, né, entre costa aqui internamente do Brasil, foi bastante facilitada, desburocratizada, vai ter um impulso muito grande na infraestrutura no Brasil, no transporte de cargas no Brasil. Outras medidas, não quero anunciar agora aqui, porque ainda não está concluída, mas como o Congresso não está funcionando, não vamos apresentá-la, que tem a ver. O combustível no Brasil, não falta da nossa parte empenho, não falta da nossa parte sacrifício, buscar alternativas para minorar o sofrimento do povo brasileiro, que sofreu muito por ocasião de praticamente 2 anos de pandemia. A gente pede a Deus que, com essa nova variante, a Ômicron, né, que alguns dizem que é um vírus vacinal, a gente volte para a normalidade. Afinal de contas, né, a gente fica pensando, oh meu Deus, se não fosse esse vírus, né, como o Brasil estaria bem na economia? Enfrentamos problemas como seca, né, que influencia diretamente no preço do combustível. Eu não tenho como interferir na ANEEL, a agência que trata de energia elétrica, né, da questão de voltar à energia elétrica, sobre a bandeira. A bandeira aumentou, mudou de cor, mudou. Afinal de contas, como não tinha água nas hidrelétricas, tínhamos que buscar uma fonte alternativa de energia. E essa que vem dos meios fósseis, de diesel, entre outros, é a mais cara. Tá? Choveu bastante, eu acredito, né, espero, não tenho informação privilegiada, que essas bandeiras deixem de existir brevemente. Não é, no meu entender, imediatamente, no meu entender, porque as contratações dessas termoelétricas se faz por um prazo definido. Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza. Presidente, nós vimos a população indo às ruas em grande número, preocupada com a segurança eleitoral e pedindo voto auditável, que o Congresso acabou não dando, não aprovando, né? O senhor tem mencionado a questão do pedido de informação pelas Forças Armadas, dentro do conselho que foi instituído pelo TSE, pedindo informações sobre inseguranças, possíveis inseguranças do sistema, e o senhor mencionou que essas respostas ainda não vieram. Há um prazo, o TSE dá algum prognóstico, ou nós temos apenas um silêncio e uma situação de instabilidade nesse diálogo? Vou levar em conta até que nós estamos no fim de ano, muita gente de férias, né? Eu acredito que nos próximos dias está a cargo da defesa essa questão, né? Que quem fala pelas Forças Armadas no primeiro momento é o Ministério da Defesa, deve procurar o TSE, no caso, talvez reiterar isso aí, e chegar num comum acordo. O TSE nos informar. As Forças Armadas, obviamente, de acordo com a resposta, vão tomar uma decisão. Eu não quero dizer que haverá confronto entre nós. Existe, sim, muita coisa que nós divergimos por parte de alguns ministros do TSE, tá? Mas nós queremos aqui o diálogo, o entendimento. Afinal de contas, quando você entra numa questão técnica como é essa, né, possíveis vulnerabilidades, sensibilidades, você responde de forma técnica também, não é eu acho, ele acha, de forma técnica também. É possível ser auditado? Não é possível? Como faria uma possível auditagem? Como são a transferência de dados? Que tem muito palpiteiro que fala a fraude acontece aqui, acontece acolá. Eu não quero entrar nessa seara. O que nós confiamos, as Forças Armadas, cada ministério tem os seus técnicos muito competentes nessa questão, né? Talvez até exista gente aí que possa agir como o hack do bem, né? Porque isso há interesse por parte de muita gente, até os bancos contratam os hack do bem, né, para buscar vulnerabilidades. Os bancos aperfeiçoam, não é cada ano, é diariamente, quando descobrem uma possível vulnerabilidade, uma possível janela aberta, eles vão lá para fechar.
E o TSE não pode pensar, no meu entender, de maneira diferente. E quando se fala em eleições, interessa para todo mundo. Tá? De acordo com quem tomar posse o ano que vem, vai estar o destino de todo mundo no Brasil. E você sabe, como democrata, eu como democrata, né, se a maioria decidir por um lado, né, se não for o que eu acho que devia ser, paciência, eu tenho que me curvar à maioria. Mas poderemos, sim, numa eleições perfeitamente livres, transparentes, que, no meu entender, é o interesse até do pessoal do TSE. O pessoal que perdeu, porventura venha perder esse ano, fala, não, 2026 vou voltar, porque o critério é justo, é confiável. Ele realmente, se eu fizer uma boa campanha, tiver boas propostas, eu posso voltar ao poder. Essa pessoa que, porventura, tenha perdido. É isso que nós queremos, uma coisa muito simples, e dizer a todos, se precisar de 2 bilhões e meio, vamos supor, para que nós venhamos a comprar, se chegar a esse entendimento entre o TSE e as entidades convidadas, para a gente aperfeiçoar o sistema, nós estamos à disposição. O governo federal, né, tem como arranjar recursos para que nós façamos eleições limpas. Você pode ver, eu procurei saber a eleição do Chile, como é que foram. Tem lá o voto impresso. No Paraguai, também a urna eletrônica, o voto impresso do lado. Então, nós queremos apenas isso. Não queremos afrontar ninguém, brigar com ninguém. Reclamo pontualmente de alguns ministros, não vou deixar de reclamar, como às vezes não é pontualmente, né? O caso da cassação do deputado Francisquini, lá do Paraná, lamentável, uma decisão aí que você não encontra ninguém no Brasil, jurista, quando você fala por que foi cassado, ninguém concorda com isso, eu não sei por que motivo o TSE cassou. E é um direito meu criticar a decisão do TSE, como critico quando assino uma portaria, um decreto, ou sanciono ou veto uma lei aqui. Isso faz parte. Não existe ninguém no Brasil que tem que achar que é uma ilha. O que eu assino está decidido. Não é assim. E essa questão do TSE, do deputado Francisquini, é uma marca que vai ficar para sempre, né, lamentavelmente, negativa para o parte do TSE. Gostaria que não fosse dessa maneira. Gostaria até que houvesse uma possibilidade de recursos, não pelo Francisquini em si, vamos assim dizer, que ele é uma pessoa, né, mas pela democracia. E o Francisquini se encaixa nesse momento. Não podemos admitir, né, essas decisões que ninguém entende. Eu não encontro ninguém. Você pode ver, lá no TRE do Paraná, essa ação foi julgada e o Francisquini ganhou por 7-0. Conversei há pouco tempo com um desembargador que julgou o Francisquini lá. E ele falou que foi unânime, não teve nem discussão, não teve ninguém achando que deveria, que interferiu, que aconteceu. Aquilo que o TSE levou, aquilo que o TSE não, porque teve voto contrário no TSE. Aquilo que a maioria achou que aconteceu lá no Paraná, por ocasião daqueles últimos 10 minutos que faltavam para encerrar as eleições, o TRE do Paraná entendeu exatamente o contrário. E temos que ter segurança por ocasião das eleições. O parlamentar tem alguns direitos, sim, que a população não tem, né? Como inviolabilidade por quaisquer palavras, opiniões e votos, se bem que isso daí também já levou uma tremenda de uma alfinetada, uma agulha de crochê por parte de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas a gente espera que isso não continue a acontecer no nosso Brasil, como o caso do Roberto Jefferson também. A gente lamenta a prisão dele. No meu entender, o possível erro que ele cometeu se enquadra em calúnia, injúria ou difamação, jamais em pena de prisão, ainda mais, né, a situação de saúde que ele se encontra no momento. Então é lamentável quando uma ou outra pessoa age de acordo com os seus instintos e não de acordo com a razão ou a legislação em vigor. E tem um velho ditado que diz, né, as grandes pedras diamantes são desvalorizadas pelos pequenos pontos de carbono, né, de grafite que tem lá dentro. Então, instituições aqui, sim, no meu entender, elas recebem críticas que não são justas, porque são pontuais, mas a partir do momento que a maioria não toma a decisão, todos acabam sendo criticados. E quanto mais se desgasta a instituição no Brasil, mais você se distancia da democracia. E nós não queremos isso.
Nós queremos uma democracia plena no Brasil, com liberdade de expressão, com respeito à legislação e que nada, né, seja votado de acordo com o coração daquela pessoa. Sempre tem que ser votado de acordo com a razão. E aproveito aqui para agradecer a nossa excelente audiência no programa de hoje, tanto no rádio, na Panflix e, claro, aqui na TV Jovem Pan News. Muito obrigado a você que está com a gente aqui nesta quarta-feira, acompanhando essa entrevista com o presidente Jair Bolsonaro. Ricardo Salles tem mais uma pergunta. Presidente, por falar em eleições polêmicas e com discussões acerca da sua lisura e etc., o presidente Trump, ex-presidente Trump, já voltou à cena lá nos Estados Unidos. A Ana Paula Henkel comentou ontem que ele já está indo para o seu segundo discurso, lá, segunda fala aos republicanos esse ano. E parece que diante do enfraquecimento, enfim, da fraqueza do governo Biden, Trump vem ganhando cada vez mais força novamente, as suas ideias, as suas posições. Eu pergunto, o senhor tem mantido contato, tem falado com a equipe do presidente Trump depois que ele deixou a presidência? Como é que está isso aí? Olha, quem melhor fala para os Estados Unidos é a Ana Paula, que está lá. O meu filho Eduardo tem uma amizade com a família do Trump. Eu, de vez em quando, converso com um ou outro assessor do Trump. Ele franqueou para mim, quando quiser conversar com ele, que fique à vontade, da minha parte também, mas não temos tido um contato telefônico. E a questão do Biden é uma questão pessoal, né? E eu não quero interferir, criticar o governo Joe Biden, mas, obviamente, nós estamos tendo informações. Algumas vêm da Ana Paula, outras vêm nós temos embaixadores dos Estados Unidos, temos adidos militares que nos passam informações do que está acontecendo nesse grande país, nesse país maravilhoso chamado Estados Unidos. Você, Ana? Bom, presidente, o presidente Joe Biden acabou uma coletiva agora e estava vendo aqui as repercussões e, pelo visto, a coletiva não foi muito positiva em relação, foi uma coletiva aberta, né, com vários repórteres. Ele normalmente que filtra as perguntas e os repórteres, hoje foi uma coletiva aberta e parece que ele andou dando algumas tropeçadas. Mas, presidente, eu queria voltar para o nosso cenário político, né, agora para 2022. Ontem, o possível candidato a presidente Sérgio Moro deu uma entrevista. Obviamente atacou o governo do senhor e disse que muita gente, enquanto ele estava ali no governo como ministro da Justiça, muita gente disse que ele seria importante para brecar possíveis roubos autoritários aí do senhor. Então, o que eu pergunto para o senhor é o seguinte: o senhor acredita que Sérgio Moro será candidato nessa corrida? E quando o senhor percebeu que ele no governo não seria uma peça aí importante e que ele não estava aí remando de acordo com as premissas da sua administração? Ele ficou por 16 meses no governo. Ele pediu para sair. Um ponto que levou a tomar essa decisão foi que eu queria nomear o diretor-geral da Polícia Federal, que é o direito por lei. Até o Salles já foi ministro, né? Os secretários dele nomeava lá. Esse diretor-geral diz a lei que é o presidente da República quem indica. Ele indicou e eu achava que tinha que ser trocado. Ele não queria e, dado momento, ele falou: o senhor troca em setembro, setembro de 20, né, quando me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Eu nunca tive esse compromisso com ele. Tinha, obviamente, informações sobre ele. Repito aqui, quem sugeriu o Moro foi o Paulo Guedes, mas não estou me eximindo de culpa, porque eu sou responsável quando eu aceito uma indicação. Agora, ele tinha uma postura bastante independente. Se você conversar com o ministro aqui, ele raramente sorria para o ministro, apertava a mão, contar uma piada, então isso é quase impossível perto dele, mesmo momento de relaxamento. E ele tinha essa postura. Agora, com números, né? Nós pegamos números, não está aqui comigo, não poderia dizer para você, qual foi a produtividade, por exemplo, da PF e da PRF na época dele. Eu posso garantir para você, logo em 2020, né, que ele saiu em abril, mais 8 meses pela frente, nós mais que dobramos a apreensão de armas, de munições, de drogas, de
de dinheiro, tá? E também, no ano seguinte, que já começou basicamente, também o André e o novo ministro Anderson, mais que triplicou. Então, a produtividade aumentou e muito com a troca de ministro. Isso é de mostrar com números. Agora, eu não quero partir para a crítica em cima dele, né? Ele não, a população que vai dizer se ele leva jeito ou não, se pode confiar nele ou não. Eu não pretendo não fazer nenhuma campanha metendo o dedo na cara de ninguém. Eu vou apontar as falhas. Eu acho que o senhor Sérgio Moro fez um bom trabalho na questão lá atrás da Lava Jato, teve alguns excessos, pelo que tudo indica, né? Não tenho como comprovar isso daí. Ele botou o Lula na cadeia, ele foi atrás da questão da Petrobras. Não adianta o Lula falar que não houve roubalheira, porque houve, senão um dos delatores, né, não teria devolvido 100 milhões de reais. Então, foi um combate à corrupção, né, positivo lá atrás, mas como ministro aqui, a postura dele aqui não agradava a gente. Não se traduzia no final da linha em coisas boas para o governo. Quando ele fala que eu me aproximei do Centrão, né, ele tem falado isso também, olha, o Centrão aqui são alguns partidos que somaram, dão em torno de 300 parlamentares. Se eu tenho para aprovar uma proposta de emenda à Constituição, 308 votos, querem que eu converse com quem? Agora, você não pode generalizar, criticar o Centrão, como se ali fosse deputados malvadões, né? Eu fui de partido do Centrão, eu fui do PP, fui do PTB, fui do PFL, tá? E aí nós temos que trabalhar com essas pessoas aqui. Então, a população que vai dizer. Agora, eu vi aqui a entrevista dele para vocês, acho que foi no dia de ontem, faltou perguntar para ele qual a sua posição no tocante a armamento, no tocante a aborto, né? Na questão do MST, essas perguntas mais básicas, no tocante à redução da moralidade penal, fazer essas perguntas para todo mundo, porque aí começa a demarcar a posição, tá? E você vai esclarecendo a população, que esses pontos, né, eu sei que são pontuais, mas interessam muito a população. Eu duvido que quem tem uma formação religiosa vai votar num cara que defenda o aborto. Ou, por exemplo, os CACs no Brasil, os policiais, as pessoas de bem que querem ter uma arma em casa, vai votar numa pessoa desarmamentista. Tá? Ou então, uma pessoa que seja favorável ao aborto. Eu vi o Lula falando esses dias numa entrevista aí, eu sou contra o aborto, mas a decisão cabe à mulher. Ou seja, lavou as mãos. Tentou agradar todo mundo, mas nós sabemos qual é a posição dele, qual é a posição do seu partido, né? A posição daqueles que ele indicou para o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, no tocante a essa questão. Então, o senhor Sérgio Moro, ele é livre para fazer sua campanha, não sei se vai disputar, isso aí compete a ele, né, disputar. Tem já denúncias aparecendo por aí contra ele, que ele teria aí não levado avante uma delação premiada contra o senhor Álvaro Dias. Então, essas questões aparecem, tá? E se são verdadeiras ou não, não sei, mas que, na verdade, houve delação nesse sentido. Resolveu não aprofundar. Como você está vendo agora, é verdadeira, matérias, né? Afinal de contas, foram tiradas daquela troca de mensagens da Lava Jato, o senhor Randolfo Rodrigues namorando Mônica Schecker, uma procuradora. Por coincidência, em 2012, essa senhora tentou forjar provas contra mim numa acusação mentirosa de crime ambiental. O Ricardo Salles está do lado, sabe bem responder o que é isso. Eu fui acusado de praticar pesca num dia e hora, né, 2 horas de diferença entre o auto e meu dedo no painel aqui em Brasília. E mesmo assim, né, a senhora Mônica Schecker tentou levar avante contra mim, sabe, quase tudo pega, né, levando essa proposta, fraudando provas. Inclusive, eu lembro muito bem que eu vi prometo trazer a semana que vem isso aí, essa troca de mensagem entre procuradores, onde ela procurou uma pessoa da UERJ para dar um laudo, né, mesmo eu não estando lá nesse dia, a dar um laudo, que foi alegada também da nossa parte a insignificância. Tinham 4 ou 5 peixinhos no barco ali,
4, 5 cocoroca no barco. Ela dando a entender que, tendo em vista ser deputado, a questão da insignificância ali, a desconsideração daquela pequena quantidade de peixe que estaria no meu barco, devia ser pulado, por ser deputado, devia ser punido exemplarmente. Agora, quando um governador de estado muda um decreto para beneficiar aí um global que destruiu parte de uma ilha de Angra, fica por isso mesmo, ninguém toma providência. Mas tudo bem, eu respondo por mim, mas cada vez mais se mostra, né, a perseguição que muitos fazem contra a minha pessoa, contra a minha família, em acusações mais do que absurdas. Mas não, presidente, olha, durante o seu governo houve uma mudança, né, de paradigma aqui em Brasília. Quer dizer, eu costumo dizer aqui que os caminhos para o Palácio do Planalto foram interrompidos. Todas as propostas, eu já conversei com líderes do senhor no Congresso que diz assim, metade das propostas que eu recebo para levar ao presidente, é evidente que eu não tenho coragem, né? Agora, já no seu 4º ano, iniciando o 4º ano de mandato, presidente, como é isso? Como é essa relação e as propostas indecentes que chegam no dia a dia do governo? Olha, proposta indecente, as raras que chegaram foram por terceiros, não foram pelo próprio. Tá? Nos aproximamos, sim, de vários partidos no Congresso. São dezenas, mais de 20 mil cargos em comissão que nós temos aqui, a gente não tem como indicar todo mundo. Os ministérios foram por critérios técnicos, o Tarcísio, formado pela Academia das Agulhas Negras, pelo IME, concursado da Câmara. Tá? Alguns outros vieram do Parlamento, uma das últimas aquisições aqui foi a ministra Flávia, que está aqui na Secretaria de Governo. Por quê? Porque é interlocução com o Parlamento, e ela foi relatora do orçamento. Assim como o João Roma, da Bahia, está na cidadania, não foi o partido que ofereceu, nós que levantamos o perfil, entramos em contato com o partido, não precisava fazer isso, mas a gente faz isso daí, né? Entramos em contato com o partido para que as pessoas poderiam, né? Porque não adianta você se atrás com a intenção de trabalhar pela competência da pessoa, e para fazer uma aproximação com o partido, você não pode botar um cara que vai ser apenas competente, vai ter que fazer esse trânsito com o partido, que precisa de voto para aprovar essas questões. Então, realmente, você pode ver, uma das coisas mais cobiçadas no governo é a Caixa Econômica Federal. No passado, era totalmente loteada, o presidente era uma rainha da Inglaterra, né? O Banco do Brasil também era piruado, o BNDES também, você pode ver, segundo a CPI do BNDES, o mal aplicado ao longo de 14 anos, né, gira na casa dos 500 bilhões de reais, ou seja, meio trilhão de reais. As estatais também, quando falo para vocês, Itaipu Binacional, praticamente não se investia na região ali, o norte do Paraná. O ano retrasado, investimos 2,5 bilhões. O ano passado, um pouco abaixo disso, né? Mas muita coisa foi feita. A extensão da pista do aeroporto de Foz do Iguaçu, a segunda ponte com o Paraguai deve ficar pronta no meados desse ano, a terceira ponte com o Paraguai, que vai fazer parte da Bioceânica, já foi assinado o ordem de serviço, recurso, Itaipu Binacional. Os Correios, o ano retrasado, deu um lucro de 1,5 bilhão, né? O ano passado agora está na casa dos 3 bilhões o lucro, estamos aguardando os últimos números. O Tarcísio faz milagre com um orçamento bastante pequeno que ele tem, é o cara aí do ressurgimento aí do modal ferroviário do Brasil, é o cara aí que tem uma visão, um olho clínico para descobrir quais os pontos de estrangulamento pelo Brasil das nossas rodovias, como, por exemplo, na BR-163, tinha um espaço lá de 50 quilômetros que, em época de chuva, os caminhões levavam até uma semana para passar. Ele teve essa ideia, nós vamos atacar aqui, como também, junto ao nosso Exército Brasileiro, os nossos batalhões de construção estão a todo vapor trabalhando pelo Brasil, como, por exemplo, temos um batalhão de engenharia nosso também, lá no Rio Grande do Sul, fazendo a barragem de Bagé. Conversamos com o prefeito, fez uma associação para nós aqui, que está
praticamente 10 anos parada a barragem. Eu não sabia que faltava água em Bagé. Então o prefeito nos procurou, imediatamente entrei em contato com o ministro da Defesa, depois com o comandante do Exército, se as Forças Armadas do Exército tinham condições técnicas de fazer a barragem. A questão de imediata, horas depois, falaram que poderiam fazer. Obviamente, acertamos a burocracia, acertamos a questão de alocação de recursos e já está fazendo a barragem de Bagé. Eu não tenho aqui como precisar quando vai ficar pronta, mas acredito que mais de um ano, no máximo, fique pronta e não faltará mais água na região. As nossas Forças Armadas estão sempre, são as primeiras a ser lembradas em momentos difíceis, como, por exemplo, até nesse acidente aqui no Capitólio, aqui, o pessoal do Distrito Naval, lá de Minas Gerais, imediatamente foram para lá, por decisão do comandante da Marinha, o comandante Garnier. Eu até estava gravando para vocês no momento do ocorrido, por isso que eu atrasei para, acho que 2, 3 horas para tomar conhecimento. Quando tomei conhecimento, liguei para a Marinha, o comandante, o almirante Garnier, já tinha tomado providência no tocante a isso daí, bem como nos problemas de chuva também. O comandante do Exército, obviamente, participando ali, o ministro da Defesa, toma a dianteira para buscar soluções, para minimizar o sofrimento dessas pessoas. A Força Aérea, então, nem precisava falar, porque qualquer deslocamento pela extensão do nosso território, a Força Aérea sempre se faz presente. Nós já adquirimos agora o 5º KC-390, que tem participado de várias dessas missões pelo Brasil, bem como os ministros como um todo. Quando aconteceu o caso Brumadinho, eu liguei para o ministro da Cidadania, o Canuto, até eu mandei uma mensagem para ele hoje é dia de São Canuto, né? Ele já estava no aeroporto para deslocar para a região. A mesma coisa quando telefonei para o almirante Bento sobre a questão de Brumadinho, ele já estava em deslocamento para... Quase nada podia ser feito, obviamente. Se lamenta o que aconteceu em Brumadinho, né? As mortes, a gente toma a providência. Muitas vezes a presença nossa já é um alívio para a família. Eu até lembro um fato aqui, em 1985, me permite aqui contar para vocês um fato, né? Em 1985, eu tinha recém concluído o curso de mergulho pelo Corpo de Bombeiros lá do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, onde um ônibus da aviação Cometa caiu no córrego do Vigário, lá no alto da Serra das Araras. Córrego, mas ali na ponte, ali embaixo, 10 metros de profundidade. Mais próximo da represa, em torno de 30 metros. E o ônibus foi retirado no dia seguinte. Eu me voluntariei para essa missão, estava de férias, e quando o ônibus foi tirado, faltavam 16 corpos, né? Então, 16 corpos que foram arrastados pelas águas, ou ali naquele clima de pavor ali, saíram de dentro do ônibus, mas não conseguiram ir para a superfície e nadar. E estavam procurando corpos. E depois de várias descidas, eu lembro, era o capitão Quintanilha, era o tenente Silva Filho e o sargento Valno, é o que eu lembrava, todos o Corpo Bombeiro do Rio de Janeiro. E quando a gente mergulhava, né, uma vez mergulhei com o capitão Quintanilha, e eu falei, quando subi, né, ele sentiu que eu tinha me comportado de maneira diferente lá embaixo. Sim, havia comportado de maneira diferente, depois de algumas descidas. Encontramos um terreno com muito toco do lado, isso a 30 metros de profundidade. Eu falei, capitão, por que você está descendo se a chance de encontrar um corpo é próximo de zero? Não, estamos descendo, sabemos que a chance é próxima de zero, mas temos que dar um conforto aos familiares que estão nas margens, esperando o surgimento do corpo para fazer o sepultamento, né? E a maior parte da dor é deixar de existir. Então a gente aprende muita coisa, é igual o Capitólio, né? A Marinha foi para lá, o Corpo de Bombeiro de Minas Gerais chegou na frente, a Marinha auxiliou os nossos homens e mulheres do Corpo de Bombeiro, e esse trabalho em conjunto que a gente faz, onde é uma perfeita sintonia de todos os ministérios. Como conversei agora há pouco com a Damares aqui, a Damares tem muita coisa a apresentar para a mulher, né? Para aí o combate à violência, né? As operações feitas pela Polícia Federal contra as pessoas que agrediam idosos, cenas que eu espero que vocês nunca vejam, né? Eu já vi alguma com a Damares de abuso de criança por parte de marmanjos, pedófilos, coisas terríveis, que a gente consegue imaginar que isso acontece no nosso meio. O trabalho da Damares é excepcional. Qualquer ministro aqui tem muito a falar, como o Salles foi uma pessoa excepcional para nós,
e nosso governo, quando esteve conosco, lamentamos muito a sua saída. Se bem que digo, Salles, o Juca, que você aí trabalhou contigo, também é uma pessoa excepcional. O Salles ajudou em muito o homem do campo, porque o comportamento das pessoas do seu ministério foi voltado para o cumprimento da lei apenas, e não eram usadas, como foram usadas no passado, para fazer certas medidas intimidatórias. Então, o Salles ajudou muito o agronegócio no Brasil, tem uma dívida de gratidão muito grande para com ele, ajudou na questão de porte de arma para o homem do campo, porte estendido, que o homem do campo só podia usar a sua arma dentro da sua residência, e passou a usar logo depois, com a aprovação de lei, com a participação do Congresso, obviamente, do Salles, o porte estendido de arma de fogo, ajudou a cortar recursos que ia para ONGs do MST, a questão de demarcações de terras também. Vamos levar a demarcação de acordo com a razão, não de acordo com o coração, interesse outros de fazer maldades ou perseguir fazendeiros. Então, a participação do Salles foi excepcional no nosso governo, como no momento, quando de vez em quando eu converso com ele para trocar uma ideia com ele, né? Logicamente, sabendo que o ministro é o nosso querido aí, Juca. Então, se você começar a procurar ministério, o general Augusto Heleno, um ponto de equilíbrio, uma pessoa que comandou, foi do Comando Militar da Amazônia, a sua experiência que ele conta com tristeza, quando tiveram que tirar aqui as pessoas da Raposa Serra do Sol, uma demarcação que poderia ser feita de forma diferente, uma demarcação que feriu em muito o estado de Roraima, que botou de lado os risicultores, os produtores de arroz. Hoje, de vez em quando, nós temos que importar arroz, né? Ali da Guiana, que vou estar amanhã, em viagem de outro país, onde nós exportávamos e fazíamos exatamente o contrário. Então, você pega qualquer ministro nosso, né, como o Onyx Lorenzoni agora no trabalho, você tem muito a falar, tem muito o que falar, temos muito que apresentar do que fizemos ao longo disso tudo. Agora, existe, sim, de vez em quando, alguém que quer tirar proveito de um ministério, né? E nós aqui barramos isso aí. Até porque não houve corrupção no nosso governo, graças a Deus. Se houver, pode haver, né? Nós não está impedido de que aconteça isso, nós vamos apurar. Como é que pode o Rogério Marinho, do MDR, ter completo controle de mais de 20 mil obras no Brasil? Até mesmo ali o nosso ministro Gilson, do turismo, né, tem algumas centenas de obras pelo Brasil. Não temos como ter controle em cima de tudo isso, mas fazemos sim. Uma vigilância, um acompanhamento. Temos gente da Polícia Federal, gente do TCU, gente da CGU, que busca, né, sempre se antecipar a possíveis problemas. Você pode ver uma CPI revirar o governo todo. Não é que não acharam nada, não vão achar nada porque não tem. Daí nos acusaram de possível tentativa de corrupção. Aqui, possível tentativa de corrupção? O que é isso, cara pálida? Não foi feito, não gastamos um centavo com aquela vacina Covaxin, então não pode, e nem recebemos uma ampola sequer. E o governo, no meu entendimento, eu sou a pessoa que sou, em última análise, responsável por quase tudo que acontece, mas estou muito feliz com os ministros que tenho no momento, né? E que alguns que nos deixaram, como o Ricardo Salles. Perfeito, então, o presidente Jair Bolsonaro ao vivo, em entrevista exclusiva, mais uma vez aqui aos Pingos nos Is. Muito obrigado, presidente, pela presença aqui no programa. Uma boa noite. Boa noite, obrigado.